99% das pessoas ocultam seus talentos por medo de serem julgadas como estranhas. Já os 1% que realmente têm coragem de pôr para fora essas habilidades diferentes são as que mais se destacam na carreira. Diferente das soft skills, que são habilidades de comportamento, que as empresas buscam para criar um bom ambiente de trabalho, ou as hard skills, que são conhecimentos técnicos para executar realmente a profissão, as mad skills são habilidades fora do comum, que a gente acaba desenvolvendo em áreas pessoais, relacionadas a atividades fora do nosso trabalho. Mad skill, para o português, seria traduzido como habilidades malucas. Essas são habilidades que aprendemos através de hobbies, atividades que são um lazer para nós e que fazemos no final de semana com amigos ou para nos distrair nas horas vagas. Entram nessa categoria aqueles que se dedicam às artes, por exemplo, tocam em uma banda, participam de um grupo de escrita, fazem stand-up, ou os que se dedicam ao esporte, jogam futebol amador, andam de skate, fazem trilhas na natureza. Ser voluntário também conta. Organizar viagens, se dedicar à gastronomia ou à produção de um podcast, por exemplo. Os recrutadores eles estão começando a olhar de uma forma mais completa para as habilidades dos candidatos, pois acreditam que essas atividades fora de série fazem um profissional ser diferente e especial de alguma maneira. As Mad Skills já estão ganhando maior relevância na Europa e também entre os recrutadores brasileiros. Na hora de entrevistar candidatos e selecionar novos funcionários para a empresa, os recrutadores eles buscam entender sobre os hobbies e atividades que vão além do profissional. A partir de agora, o seu hobby será levado em consideração na hora da contratação. Você não acha isso incrível? Mas quais qualidades o lazer ele revela sobre nós? E como devemos comunicar esse valor para ganhar maior destaque no trabalho? Como mostrar que você, sendo o camisa 10 daquela pelada de final de semana com os amigos, também pode ser o craque da empresa? Já faz algum tempo que habilidades que envolvam criatividade movimentam muito dinheiro pelo mundo. Mas somente em 1997, isso começou a ser chamado de economia criativa no Reino Unido. E logo esse modelo de negócio que combina várias atividades criativas, culturais e tecnológicas se tornou um segmento adotado em muitos países. Só no Brasil, a economia criativa emprega atualmente 7,4 milhões de pessoas, segundo dados de Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD do IBGE, feito em 2022. E esse número só tende a aumentar ainda mais por causa do outro fator decisivo: a produção de conteúdos digitais. Você mesmo deve seguir e curtir canais de vários produtores de conteúdo como esse aqui, certo? Chamados de influencers, As pessoas que falam sobre um assunto específico, como por exemplo investimentos, filosofia, livros, desenvolvimento pessoal, economia, dados, profissões, etc. Essas pessoas elas são capazes de atrair uma grande audiência que busca conteúdo sobre determinado assunto. Os conteúdos não são exclusivos para ensinar alguma coisa, muitos deles são simplesmente para entretenimento, como, por exemplo, colocar mentos na Coca-Cola, para ver ela explodir. Ou explicar química e física dessa forma, ou dar opiniões engraçadas ou insights sobre alguns assuntos do momento, que vão desde séries da Netflix até questões complexas sobre geopolítica mundial, por exemplo. Seja como for, há algo que une todos esses produtores de conteúdo: a paixão por falar de coisas que eles realmente gostam. E fazem isso com tanto poder de comunicação e carisma que conseguem atrair milhares de seguidores e, como consequência, vendem produtos, anúncios e até patrocínios com altos valores envolvidos. Alguns usam habilidades que aprenderam em teatros, outros usam edições altamente profissionais de som e vídeo, que aprenderam às vezes por conta própria, ou seja, usam suas mad skills para ganhar a vida de uma forma nada tradicional. Não cumprem jornada de trabalho fixa, não batem cartão de ponto, não possuem chefes nem lista de tarefas para fazer todo dia. Eles simplesmente compartilham algo especial para sua audiência, seguindo a própria inspiração. Essa nova forma de trabalho, produzindo conteúdos em plataformas online, já é algo tão sério que o Ministério do Trabalho formalizou a profissão de criador de conteúdo em 2022. Aliás, em sua nova edição de pesquisa, Creators e Negócios, elaborado por uma agência chamada Brunch e a consultoria UPix, aponta que 1 a cada 3 criadores já tem isso como a sua única fonte de renda, e 54,5% relatam emitir nota fiscal. Então, se você gosta de passar horas jogando videogame, por exemplo, sabe como fazer bonsais ou pratos curiosos, já pode pensar em maneiras de transformar a sua criatividade em dinheiro. No entanto, se ainda assim você acha tudo isso uma besteira, aqui está a explicação do porquê existem pessoas que ainda pensam que trabalho sério não tem nada a ver com criatividade. Essa noção de que o trabalho ele é apenas um produto que geramos para uma pessoa
foi responsável por criar uma divisão na sociedade que durou por muitos séculos. Nas sociedades primitivas, haviam divisões em grupos para a agricultura e manutenção das comunidades, como uma casta guerreira e também um líder responsável por decisões coletivas em nome do bem comum. O trabalho era visto como crucial para a sobrevivência e havia restrições que dificultavam a ascensão dos indivíduos. A divisão em grupos de pessoas continuou no século V ao século XV, mesmo de forma mais ambígua. Nesse período conhecido como sucerania ou vassalagem, em troca de proteção, os pobres aceitavam trabalhar nas terras de pessoas mais ricas, se tornando servos desses suceranos, o que os mantinha presos às suas mesmas terras devido às obrigações com seus senhores. Assim, quem na verdade mais se beneficiava do resultado desse trabalho pesado era a alta corte, e aos poucos os artistas prestavam serviços para agradar e animar as festas reais. Porém, se um vassalo criasse alguma arte, por exemplo, e estivesse sob esse regime servil, ele não recebia nada e o seu trabalho era confiscado pela nobreza. A separação entre trabalho físico e mental, ele só se alterou com as revoluções burguesas, que se destacavam como sendo o trabalho como a fonte de riqueza e também um pensamento liberal que valorizava a liberdade individual de expressão. Assim, durante o renascimento cultural europeu e com o enriquecimento de comerciantes nas cidades, ficou comum a prática de incentivar a produção cultural e sustentar materialmente os artistas. Nessa época, muitos deles se tornaram famosos, como Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli, Michelangelo, Dante Alighieri, já que divulgavam seus trabalhos em mercados, adquirindo reconhecimento público e até mesmo da igreja. No entanto, com a solidificação do sistema capitalista decorrente da Revolução Industrial, o trabalho ele voltou a ser alienante e o ser humano virou uma mera engrenagem de uma máquina maior. Essa época ela foi marcada infelizmente por intensas greves, pois os funcionários das fábricas eles não aguentavam mais o trabalho pesado e mal pago. Mas nem tudo foi em vão. Em algum tempo depois, os direitos trabalhistas foram criados. E um dos direitos mais cruciais para as pessoas poderem equilibrar trabalho e qualidade de vida foi o da divisão do dia em 8 horas de trabalho, 8 horas de sono e 8 horas de lazer. Assim, o ócio criativo ele retomou o seu merecido espaço na cultura e teve uma nova propulsão com a invenção e aprimoramento da televisão, cinema, rádio, jornais, teatro, circo, além de atividades ao ar livre. E agora volta novamente com força total como parte da avaliação dos candidatos a uma vaga de emprego. Muitas empresas estão adotando a nova tendência da aplicação das Mad Skills nas entrevistas e análise de possíveis funcionários para encontrar potenciais e traços de personalidade que podem ser vitais para a continuidade dos negócios e para também prestação de serviços com maior qualidade. Segundo a edição mais recente do Índice de Confiança promovido pela Robert Half, que se trata de um estudo que revela tendências de contratação no mercado de trabalho para os próximos meses, as MEDs vão ser cada vez mais buscadas. Nessa pesquisa foram ouvidos vários setores de RH e a resposta é que 66% dos recrutadores já vão valorizar essas habilidades em suas próximas seleções. Isso quer dizer que, com o uso de técnicas de psicologia comportamental, esses recrutadores estão cruzando informações e descobrindo que alguém que faça teatro, por exemplo, pode ser muito experiente também em conduzir reuniões de forma interessante, onde cada um tem o seu lugar de fala, a expressão para trocar uma ideia realmente boa, que promova soluções de forma mais criativa. Outro exemplo é a de candidatos que praticam musculação, corrida de rua, gostam de artes marciais ou jogam futebol, podem demonstrar foco, concentração, determinação, além de capacidade de trabalhar bem mesmo sob pressão. Teriam um espírito de equipe e uma busca contínua por resultados. Um candidato que gosta de fotografia, design de imagens, que costuma editar os próprios vídeos para postar em redes sociais, por exemplo, pode ter habilidades de autossensibilidade, noções artísticas e a criatividade estética, tão úteis para melhorar o design de produtos, por exemplo, ou tornando ainda mais desejados pelos consumidores. Agora, se alguém que ama trocar mensagens e participar de fóruns, isso pode revelar uma comunicação muito empática, perfeita para entender usuários e clientes quanto às suas dores e necessidades, aprimorando a comunicação e feedbacks entre empresas e candidatos. Essas atividades que nos causam tanto bem-estar já são foco de estudos da medicina há muito tempo, pois quando realizamos, nossos hormônios são liberados. Esses hormônios são chamados de hormônios da felicidade, que são a serotonina, endorfina, dopamina e ocitocina. Enquanto o nosso corpo ele é preenchido por eles, temos mais saúde e equilíbrio nos vários setores da vida e nas relações também. Então, por que não associar essa dose de prazer extra que nossos hobbies nos proporcionam também para tornar nossas profissões ainda mais significativas e recompensadoras? É exatamente isso que as empresas mais visionárias já estão percebendo na hora de contratar os seus novos funcionários. O que mais eles gostam de fazer depois do trabalho?
pode valer muito e até contribuir na geração de decisões estratégicas. Isso porque o mercado de trabalho está mudando de uma forma acelerada para enfrentar as questões micro e macroeconômicas, políticas e tecnológicas, que estão aparecendo em um espaço de tempo cada vez menor. Veja a inteligência artificial, que mal chegou e já está sendo utilizada na maioria das profissões. E as empresas que desejam sobreviver e crescer nos próximos anos terão que investir mais em suas equipes, para que possam trazer novos olhares, pensar em soluções diferentes para novos desafios que vão exigir abordagens cada vez mais multidisciplinares, envolvendo conhecimento e conexão entre muitas áreas do conhecimento. Esse tipo de situação inesperada ficou evidente, principalmente durante os lockdowns da pandemia da Covid-19, quando muitos professores tiveram que se reinventar para continuar com as aulas, virando youtubers quase que do dia para a noite. De repente tiveram que aprender a criar aulas em vídeos e ainda prender a atenção dos alunos que por sua vez estavam em suas casas e por isso rodeados de outras coisas mais atraentes para se distraírem. Os alunos que usaram Mad Skills de resiliência e foco que nunca tinham sido exigidos nas escolas, mas que aprenderam, por exemplo, em jogos de videogame ou vendo séries, conseguiram manter o rendimento. Mas infelizmente houve uma queda generalizada no aprendizado na época. Isso foi inclusive demonstrado pelo estudo do INEP, chamado de Perda de Aprendizagem na Pandemia, que mostrou que os estudantes no ensino remoto em 2020 aprenderam em média apenas 17% do conteúdo de matemática e 38% do de língua portuguesa, em comparação com as aulas presenciais. Outro evento que pegou de surpresa muitas empresas, exigindo a tomada de providências com base em um inusitado improviso, foi o de muitos profissionais ficarem com mais tempo em suas agendas, devido a jornadas mais flexíveis. Dessa forma, muitos desenterraram atividades que nunca tinham tempo de fazer ou que eram suas paixões da infância. Não é à toa que isso teve o efeito inesperado. Uma intensa alta nos pedidos de demissão entre 2021 e 2022, principalmente nos Estados Unidos. Esse fenômeno ele ganhou até nome, Grande Renúncia ou Great Resignation, quando cerca de 50 milhões de profissionais pediram as contas, alegando insatisfação e estresse com seus trabalhos. E muitos acabaram se destacando com suas paixões e deram um novo sentido para as profissões. Não importa qual seja a sua Mad Skill, isso significa que você tem direcionado foco, atenção e energia na produção de um conhecimento ou atividade que pode ter um profundo significado para outras pessoas e você apenas não parou ainda para ver o poder que isso lhe dá. Por exemplo, eu tenho um hobby que é andar de patins no parque aos finais de semana. E esse hobby me traz uma Mad Skill de concentração, de equilíbrio, de enfrentar desafios, de correr risco e ter mais coragem de tentar algo diferente e não ter medo, por exemplo, de cair, machucar e levantar novamente. Obviamente tudo isso com segurança. Então essas Mad Skills, elas me ajudam no trabalho. Me ajudam a ser uma pessoa mais consistente, uma pessoa mais segura, uma pessoa que toma mais riscos e que não tem medo de tentar algo novo. Obviamente tudo isso com segurança. Eu vou te dar alguns exemplos de como usar suas Mad Skills no seu trabalho. Na próxima vez que você encontrar alguma situação no seu trabalho, pense em ajudar uma pessoa usando habilidades que não estão ligadas diretamente à sua profissão. Por exemplo, você trabalha no setor comercial com vendas, mas sempre gostou de fazer cálculos, faz o seu planejamento financeiro de gastos pessoais, escreve alguns códigos de programação nas horas vagas. Você pode ajudar seus colegas de trabalho, por exemplo, ajudando eles a fazer planilhas de controle, automatizando tarefas manuais, organizando as prioridades do dia, ajudando a usar o pensamento analítico para resolver problemas e como também usar às vezes planilhas para fazer cálculos mais rápidos que agilizem o trabalho deles. Um outro exemplo, você trabalha na área de logística, mas em casa você gosta de ouvir música e tocar violão. Você pode se oferecer, por exemplo, para escutar ou ler os comentários de clientes e usar a sua escuta ativa para descobrir o que eles mais precisam na sua empresa e sugerir melhorias na experiência. Se você é uma pessoa que organiza as festas, as saídas da galera no final de semana, você pode ajudar a recepcionar os novos funcionários, por exemplo, ajudar na organização da festa da firma, dos happy hours, ou promover mais dinâmicas de grupo para criar mais laços entre os funcionários e o sentimento de equipe. Tudo isso vai gerar um imenso networking profissional para você e pode gerar ótimos frutos no trabalho, desde uma ajuda pontual até uma recomendação de um novo emprego que pague um salário melhor, por exemplo. É através da sua disposição em ser útil e pensar um pouco fora da caixa que você vai acabar criando novas oportunidades profissionais através do uso daquilo que você sabe fazer e aprendeu fora do horário de trabalho. Além de colocar você muito à frente dos outros candidatos, as Mad Skills também vão ajudar você a fazer o seu trabalho melhor.